Boa noite. Servidores públicos da área da segurança e da educação do estado e também do município realizaram esta manhã um protesto pelas ruas da capital para cobrar reajustes salariais e melhorias trabalhistas. A mobilização, segundo os sindicatos, foi uma resposta ao governo do estado após o anúncio de que os reajustes terão que ser adiados devido ao atual momento econômico do país. A manifestação começou em frente à Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e reuniu cerca de 1.500 servidores públicos entre policiais civis, militares, bombeiros, além de professores da CEMED e SEDUC. Segundo o presidente dos praças do estado do Amazonas, a principal reclamação da categoria são as promoções prometidas pelo governo do estado e que ainda não foram cumpridas. Nós decidimos fazer esse movimento há um mês atrás, contemporizando rapidamente, para cobrar os preços que foram assinados ano passado pelo governo do estado, junto com a Associação de Praças do Estado do Amazonas, que são o regulamento de escala de serviço, código de ética, auxílio alimentação, e nenhum desses pleitos foram cumpridos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, cerca de 650 policiais também esperam pela promoção há 2 anos. Ele ainda acrescenta que o número de policiais civis é insuficiente para atender a demanda e pede a realização de um concurso público. Essa lista está pronta e o governo não promove. Precisamos promover urgentemente esses policiais. Nós sabemos que a promoção é o meio pelo qual motiva-se o policial. Já a coordenadora da Associação do Movimento de Lutas dos Professores de Manaus questiona o atraso de 2 meses no pagamento do reajuste da database para os professores de 20%. Sendo que o database da categoria está atrasada em 2 meses e o governador não sinalizou nenhum reajuste, justificando que os cofres do estado estão quebrados. No meio da manhã, os manifestantes saíram em carreata pela Avenida Constantino Neri em direção à Prefeitura de Manaus e o Palácio do Governo. A via chegou a ficar fechada por 20 minutos, o que complicou o trânsito. No início da tarde, uma comissão formada por representantes das categorias foi recebida pelo chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, que se comprometeu em agendar uma reunião com o governador do estado. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que já iniciou com o Sinteam, o sindicato que representa a categoria, as discussões para reajuste salarial dos profissionais da educação e que está cumprindo o cronograma da database. Ainda segundo a CEMED, por conta do protesto, as aulas foram suspensas em apenas uma escola. Em 8, as atividades foram parcialmente paralisadas, afetando 903 alunos da rede municipal. 39 professores terão o dia descontado em folha. Já a Secretaria de Estado da Educação não informou quantas escolas foram afetadas com a paralisação de hoje. A família de um jovem de 21 anos denuncia negligência médica e omissão de socorro por parte dos profissionais de um SPA na zona sul da capital. O paciente morreu depois de passar mal no último sábado na porta da unidade, onde, segundo amigos e parentes, o atendimento correto não foi realizado. O vídeo mostra Maison Gomes Figueira, de 21 anos, já desacordado. Colegas de trabalho tentam reanimá-lo, fazem massagem cardíaca no vigilante, enquanto os outros discutem com o funcionário do SPA, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Desesperados com a demora, eles chegam a quebrar a porta do serviço de pronto atendimento pela busca do socorro. Márcio estaria trabalhando no porto deste terminal pesqueiro no sábado por volta das 6 horas da manhã, quando começou a passar mal. Ele foi trazido para esta unidade hospitalar que fica a poucos metros do local, mesmo com um pedido de socorro. Isso não aconteceu e Márcio acabou morrendo aqui, fora mesmo. A família do jovem não se conforma. A mãe não consegue conter as lágrimas ao lembrar a morte do filho. Ela diz que ele era cardíaco. Para eles, Maison poderia estar vivo se o atendimento médico tivesse acontecido. E eles acusam os funcionários por omissão de socorro, por negligência. O rapaz estacionou o carro bem aqui. Foi na hora que o rapaz tirou ele e pediram socorro aí dentro. Pediram socorro. Abre a porta que ele está passando mal. O meu filho chegou com vida aqui. Tem muitas testemunhas. E eu estou revoltada. Eu quero justiça por isso. A direção do SPA contesta a família da vítima, alegando que o paciente já teria chegado
encontrado sem vida à unidade. Esta manhã, a gerente de enfermagem mostrou um prontuário do atendimento que confirmou o óbito da vítima, mas ela preferiu não gravar a entrevista. Pode deixar ele morrer aí fora. Eu estava aqui, meu sobrinho morreu no meu braço. Meu sobrinho morreu aqui no meu braço. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Nunca vai sair da minha cabeça essa imagem, meu sobrinho morrendo no meu braço por falta de socorro aqui. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado também negou demora no atendimento e garantiu que o paciente passou por tentativas de reanimação dentro da unidade, mas não resistiu. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã o homem de 31 anos apontado como principal suspeito da morte de um jovem de 18 anos ocorrida há uma semana na capital. Segundo a polícia, Esron Martins Montalvão, conhecido como Regis, pertencia a um grupo que praticava rituais de magia negra em cemitérios da cidade. Já a vítima seria de um grupo rival. Durante uma discussão com um amigo do suspeito dentro do T1 na Avenida Constantino Neri, o jovem foi atingido no peito por um golpe de um anel pontiagudo que Regis costumava usar. Na delegacia, o suspeito negou o crime, alegando que é evangélico e que não pertence a grupos de magia negra. Ele foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública. Foi adiado mais uma vez o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que prevê o aumento do número de desembargadores no Tribunal de Justiça do Amazonas. Outro processo que também estava em pauta e questiona a lei do estacionamento fracionado na capital também teve o julgamento adiado. Israel Ayasser. O Tribunal de Justiça do Amazonas julgou duas pautas hoje pela manhã. A primeira trata sobre o aumento no número de desembargadores no tribunal, que atualmente é de 19 passaria para 26 magistrados. O outro trata sobre a lei do estacionamento fracionado, que nunca foi cumprida. O julgamento terminou no fim desta manhã e a desembargadora Graça Figueiredo pediu vistas do processo no aumento no número de desembargadores. Sobre a lei do estacionamento fracionado, o desembargador Domingos Chalub também pediu vistas do processo. Com isso, um novo julgamento para definir as pautas já está agendado para a próxima semana. Israel Ayasser para o Band Cidade. É grave o estado de saúde do menino de apenas 1 ano e 4 meses, baleado na cabeça na noite de ontem durante um tiroteio na zona leste de Manaus. As marcas dos tiros ainda estão na parede da casa. Os disparos foram feitos por homens que, segundo a polícia, podem estar ligados ao crime organizado. O fato aconteceu neste beco, no bairro Novo, zona leste da capital. Segundo testemunhas, por volta de 10 horas da noite, 3 homens encapuzados e com arma em punho entraram atirando neste ponto. Uma criança de 1 ano e 4 meses que estava no colo da avó foi atingido por uma bala perdida. O bebê passou por uma cirurgia e está internado em estado grave neste pronto-socorro. Um homem que é vizinho da criança também foi atingido com um tiro na perna e segue internado sem risco de morte. A avó da criança, inconformada, ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Eu fiquei intacta, eu joguei ele em cima da cama. Joguei ele lá e ele ficou lá e o menino que aí a vizinha veio e pegou e levou. No beco, moradores assustados também não entendem o que aconteceu. Não é a primeira vez que uma bala perdida atinge uma criança. No ano passado, uma menina de 10 anos foi baleada após uma troca de tiro entre bandidos. Ela estava dentro de uma mercearia fazendo compras. O alvo dos criminosos também era um homem que estava junto com a família. Na ocasião, ele foi atingido com 7 tiros, mas resistiu aos ferimentos. O Procon Amazonas aderiu à campanha nacional da Associação Brasileira de Procons contra a suspensão total dos serviços de internet móvel. A mobilização é resultado da insatisfação de consumidores de todo o país que estão sendo prejudicados pelo bloqueio do serviço quando acaba a franquia contratada. E para manter a internet funcionando, são obrigados a comprar pacotes extras. Diante das inúmeras reclamações, o órgão de defesa do consumidor aqui do Amazonas não descarta a possibilidade de ingressar com uma ação civil pública contra as operadoras.
Reginaldo optou por um contrato fixo com a operadora de celular, o chamado Planos Pós-Pago, em que você escolhe um pacote de serviços, incluindo ligações gratuitas para a mesma operadora, mensagens de texto e acesso à internet. Só que nos últimos meses, navegar pelo plano contratado tem sido uma raridade. E mesmo sem usar, ele sempre é informado que já excedeu a quantidade permitida. A gente tem que fazer uma recarga dupla ao mês, que anteriormente era feito só uma vez. Tem muitas pessoas que usam, né, que usam, e agora está sendo um roubo. Sendo bem claro, está sendo um roubo isso. Este técnico em radiologia, que também precisa da internet móvel para trabalhar, reclama que, sem ser avisado, nos últimos meses, a franquia do serviço foi cortada, no mínimo, pela metade. O plano é de 30 dias, mas na verdade só dá 15 ou menos, né? Só. De janeiro do ano passado a 31 de março deste ano, o Procon Amazonas recebeu quase 5.000 reclamações só referentes a operadoras de celular. Pouco mais de 50.000 viraram processos na Justiça. A maioria das reclamações é por cobrança indevida ou por cancelamento de serviços. Diante de tantas reclamações, Procons de todos os estados deram início a uma mobilização nacional contra a suspensão do serviço móvel, que acaba por obrigar o consumidor a fazer recargas extras. E caso as operadoras não resolvam o impasse, os órgãos de defesa do consumidor prometem acionar o Ministério Público. O Procon do Estado do Amazonas já está fazendo estudo para que seja encaminhada a Promotoria de Defesa do Consumidor para uma possível ação civil pública, né? Esses contratos, essas estatísticas que vão ao MP é justamente com relação aos contratos anteriores firmados a esse compromisso. O Ministério Público Federal no Amazonas anunciou esta tarde que recorreu da liminar que determina a reintegração de posse de uma área ocupada por pessoas que se dizem indígenas na zona oeste da capital. Indígenas que ocupam terras no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, aguardam o desfecho de 3 processos que tramitam na Justiça. Um deles foi movido pela Prefeitura de Manaus, que alega tratar-se de uma área verde. Uma liminar expedida pela Justiça Federal já determinou a reintegração de posse da área. Mas hoje o Ministério Público Federal ingressou com um pedido suspensório da liminar. Foi pedido nessa reunião que se cumpra o Manual da Ouvidoria Agrária Nacional. O que diz esse manual? Que devem ser observadas diversos requisitos antes de se cumprir uma reintegração de posse coletiva. Não é simplesmente se chegar na área e se retirar as pessoas de lá. Atualmente, cerca de 300 famílias que se dizem indígenas ocupam a área. Este suposto cacique defende a permanência no local até que os processos sejam julgados. O nosso sonho de todos nós é permanecer na área, né? Até porque lá nós temos nossos costumes, nossas tradições, né? E fica muito difícil ser alocado por outra área, que aí até o próprio governo está dispersando os indígenas, os guerreiros, as lideranças, porque lá nós não vamos ter os nossos costumes adaptados, porque nós vamos misturar diretamente com os brancos e vamos se adaptar aos costumes brancos. Já a Defensoria Pública da União defende a suspensão do processo na Justiça Federal a fim de possibilitar a solução consensual do caso. De acordo com os defensores, apesar de disputado, o espaço ainda não teve domínio comprovado. Nós notamos que há um esforço da comunidade para regularizar, inclusive para regularizar a questão da energia elétrica e outros direitos fundamentais, políticas públicas aos quais eles não têm acesso, que inclusive levou eles a vir para a área urbana, porque não tinham acesso na área rural, aqui também continuam sem acesso. Então nós não podemos dizer que não há uma omissão estatal. Quando eu falo estatal, eu falo dos 3 entes, município, estado e união, em decorrência desse período de tempo. Quando nós temos uma situação que efetivamente não existe, quando efetivamente nunca houve área verde lá antes da ocupação, isso a Defensoria Pública é bastante chocante, porque entre eu fazer a tutela por algo que ainda pode ser, que é uma área verde, que ainda pode ser construída, e efetivamente situação de moradia, com crianças e idosos lá morando, é óbvio que ao Estado exigir dessa tutela. Então ao Ministério Público deveria ser exigido a promoção desta tutela, a defesa dessas populações. Um levantamento social deve ser feito na área para comprovar a situação socioeconômica dos indígenas. A área no Tarumã está ocupada pelos indígenas desde 2011.
O município de Tefé é o primeiro da calha do Médio Solimões a decretar situação de emergência devido à cheia dos rios. Já são mais de 13 mil pessoas afetadas com a subida das águas na cidade de 61 mil habitantes. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 92 comunidades estão alagadas. Agora sobe para 19 o número de cidades em situação de emergência no estado e quase 124 mil pessoas afetadas. Em Boca do Acre, o estado é de calamidade pública. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Boca do Acre, o tempo fica instável, com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Eirunepé, o tempo fica fechado, com chance de chuva no decorrer do dia. Mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, também com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Inaugurado em 2010 a um custo de 22 milhões de reais, até hoje o Porto do São Raimundo, na zona oeste da cidade, não mostrou a que veio. Após muitas idas e vindas na gestão do terminal, o futuro da obra ainda é incerto. Logo na entrada do porto, os sinais de que o local não funciona como deveria. As guaritas estão abandonadas, as cancelas para o controle de acesso de veículos e as catracas para o controle dos pedestres estão quebradas. Do Porto do São Raimundo partem embarcações para os municípios do Alto Rio Negro, como Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Mas ainda assim o terminal, que já chegou a receber mais de 60 mil pessoas por mês, ainda não funciona de forma efetiva. Com um custo de 22 milhões de reais, o Porto do São Raimundo foi construído com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento em convênio com o governo do estado. Inaugurado em 2010, até hoje o funcionamento do terminal não justificou o tamanho do investimento. A administração do porto já foi da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, a SNPH. Hoje é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que cedeu os boxes vazios localizados na área do porto para comerciantes informais como Dona Maria, que apesar de agradecida, sonha em ter um pouco mais de movimento no porto para melhorar os negócios. Nós esperamos que o barco, venha para cá, porque já veio onde, não tinha muito, hoje não, já tem uma quantidade, mas eu espero que ainda venha mais para cá. Por telefone, o DENIT informou que o local é de responsabilidade da Superintendência de Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental. Porém, o superintendente da AIMOC, Wilson Walter, informou que a empresa, na verdade, é responsável apenas por manter a limpeza e a vigilância do retroporto do São Raimundo, que não pode ser considerado um porto por conta da necessidade de uma obra complementar, como a construção de um cais. Ainda segundo a AIMOC, é necessário uma ação integrada da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio da SNPH, para um melhor controle e manutenção da área. Um retorno que já deveria ter sido desativado está colocando em risco a segurança de motoristas na Avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas da capital. Em poucos minutos, nossa equipe flagrou motoristas fazendo a manobra perigosa. Um levantamento divulgado pelo Manaus Trans, órgão fiscalizador do trânsito na capital, mostra que a Avenida Torquato Tapajós é uma das vias com maior número de acidentes. Somente em 2014 foram 19 acidentes com vítimas fatais e 335 com danos materiais. E não é difícil encontrar motoristas desrespeitando as leis de trânsito. Este trecho é um dos mais perigosos da Torquato. Por aqui passam mais de 30 mil veículos por dia. Na região, que já possui um grande conjunto habitacional, agora também está sendo construído o Hospital da Zona Norte, aumentando ainda mais o fluxo de carros na via. O problema é que os motoristas insistem em usar o retorno improvisado no canteiro central, que é antigo e já não suporta mais o fluxo de carros. O retorno é considerado perigoso porque não há sinalização e nem recuo para a passagem segura dos motoristas.
O problema é visível, mas o que chama a atenção é que a poucos metros daqui fica um retorno planejado para receber o fluxo de veículos na área e evitar acidentes, mas ele é pouco utilizado. A gente faz aqui de teimoso que tem um retorno aí na frente, tem que agilizar que a gente está apressado. Em poucos minutos, registramos mais de 15 motoristas fazendo a manobra arriscada. Moto, carro de passeio e até caminhões usam o retorno improvisado. Este motorista, além de fazer o retorno perigoso, falava ao telefone. Por que fazer o retorno aqui? No retorno tem bastante. Quase todos os dias acontece. Moto, o carro sai aí na contramão, bate moto. Vendo de perto o trânsito na avenida, a impressão que dá é de que a qualquer momento vai acontecer um acidente. Além do retorno improvisado, a falta de faixa de pedestres e passarelas coloca em risco a segurança de quem usa a via. Com certeza, né? Ainda mais com criança, não tem passarela, não tem faixa de pedestre, né? Fica muito difícil. E eles não respeitam mesmo. A gente tem que ir na sorte, né? Com criança. Isso é difícil, os carros não param não. Aqui precisa, ainda mais que é hospital, né? A gente precisa atravessar para pegar o ônibus, precisa. Bem arriscado mesmo. Por meio de nota, Manaus Trans informou que a construtora responsável pela obra do hospital também deverá construir uma alça de acesso para o local, o que irá modificar o canteiro central da avenida. Porém, a empresa ainda não informou quando a obra será iniciada. Uma reunião realizada esta manhã entre o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo, o Sindicato dos Rodoviários e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego descartou uma possível paralisação de ônibus nesta quarta-feira na capital. Durante a reunião, o Sinetran se comprometeu em apresentar uma contraproposta às reivindicações dos trabalhadores em uma nova reunião marcada para as 14h de amanhã. Ainda segundo o Sinetran, o prazo para definir a data base da categoria encerra no dia 1º de maio. Devido a um problema técnico, a matéria sobre o Campeonato Nacional de Duathlon, realizado no último fim de semana no Complexo Turístico da Ponta Negra, na capital, não pôde ser exibida no Band Cidade de ontem. Confira então agora a reportagem da prova que garantiu vaga para o Mundial marcado para outubro na Austrália. 160 atletas de 15 estados, incluindo o Amazonas, participaram da competição realizada no Complexo da Ponta Negra. Só pode participar da prova atletas filiados em uma federação do seu estado. No Brasil nós temos 23 federações, 15 delas estão aqui hoje. Além dos atletas de elite, disputas também nas categorias masculino e feminino sub-23 e por idades.